Como foi lá? Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um Café com Vendas. Eu sou a Paula Miranda, vendedora, e hoje estou com um convidado super especial aqui, o Luciano, cientista de vendas. Obrigada por ter aceito o convite, Lu. Seja bem-vindo. Valeu, valeu. Eu que agradeço bater papo aí. A Paula, que é uma amiga, uma parceira, colega de turma em alguns cursos que a gente já fez, né? É isso Muito aí, bom, obrigado aí. obrigada. Vamos Eu lá que falar um agradeço. Ô, pouquinho. Lu, deixa eu só falar antes de você se apresentar. Deixa eu Claro. falar aqui para a galera. O Luciano, ele vai se apresentar, vai falar aí por que cientista de vendas e tal. Mas, gente, é um cara assim que eu super admiro, é um cara que a gente teve uma mega conexão, a gente trabalha em alguns projetos juntos aí numa empresa e aprendi muito com ele, inclusive ainda aprendo, sigo ele aí em todas as redes e etc. É um cara especialista em venda consultiva. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre venda consultiva, a gente vai falar sobre B2B, que é a grande especialidade do Luciano. Aliás, ele é especialista em vendas de uma maneira geral, mas a gente vai falar um pouquinho desse mercado nesse tempo, né, de crise. Mas antes disso, se apresenta aí, Lu. Conta um pouquinho para a galera. Legal. Vamos lá. Por que cientista de vendas, né? O cientista de vendas veio de uma situação prática que eu tenho uma empresa de projetos para a área comercial, então a gente entra nas empresas, estrutura, reestrutura, monta máquinas de vendas para prospecção B2B, para vendas, estruturação de processos, gaps, até chegar em pessoas e capacitação. E antes da minha empresa, que hoje tem 8 anos, a gente tem uma equipe aí de 13 pessoas, tal. Antes disso, eu sempre fui do mercado. Na verdade, antes um pouco, eu tive empresa, aí fechei a empresa, quebrei, né? Fechei é o nome bonito, né? Quebrei. E aí eu tive que ir para o mercado, sempre nas posições bonitas da área comercial, né? Key account, gerente de Isso. conta, É novos tudo negócios, vendedor, né? Tudo a mesma tudo coisa. vendedor, tudo vendedor. E aí eu sempre testei muita coisa, porque hoje você até encontra bastante coisa de vendas B2B, de venda corporativa na internet. Mas tem um problema. Mesmo hoje, você encontra muita coisa modelada nos mercados da Europa, Estados Unidos e Ásia e tal. E se você pegar isso e trouxer para o Brasil, a pegada é outra. Você pega o próprio livro, o livro do Aaron Ross, o Predictable Revenue lá, Receita Previsível, Sim. vai aplicar aquilo. Desafio você a ler o livro e aplicar. Então, assim, não é assim, não é simples. E aí lá Mercado atrás, brasileiro tem particularidades fortes. Acho que todo mercado tem, mas a gente tem algumas questões assim culturais fortes, né? De claro, conexão. O que você acha que assim é mais forte na nossa cultura, Lu? O que diferencia mais assim do por mercado americano? exemplo, a copy do e-mail, né? A copy do e-mail de prospecção. O americano é pá! Olá, tudo bem? Eu É, trabalho com projetos para a área comercial. Você é gestor comercial. Gostaria de falar com você. Podemos? Pá! é. Imagina, você mandar uma mensagem dessa aqui no Brasil, você não tem resposta. Você tem que florear, tem que falar. O brasileiro é caliente, né? Relacional. Então, por que do cientista? Porque a gente testa as coisas aqui, né? A gente testa as coisas antes de levar para os clientes, a gente testa antes de levar para os cursos. Eu fico vendo, a Paula tem uma experiência prática, né, real de vendas na vida, né? Mas a Sim. gente vê muito nego que fala de vendas que é só de livrinho. Teoricamente, né? Que só O teoria, né? cara, Só estudo, né? o cara faz um cursinho aí. Esse dia eu vi um cara que ele não tem nada de vendas na vida dele. E ele é um desses milhares de coaches que a gente vê por aí. E ele começou a falar de neurovendas. Eita, o E cara ele está inventa as falando de coisas. É, neurovendas. Jesus, Maria José. tem umas Então, coisas assim, bizarras. aí fica aquela coisa superficial, fica aquela coisa sem aplicação prática. Então, por isso que eu sou cientista de vendas. Né? A Show. gente hoje brinca aí com esse perfil, cientista de vendas, tem o nosso canal no YouTube e o canal no Instagram. E tem meu perfil no LinkedIn. Meu perfil no LinkedIn é Luciano Fernandes, né? Luciano de Rocha Fernandes. E no Instagram é cientista de vendas, que é para fazer
essa metáfora aí com o laboratório, né? Um grande laboratório onde a gente testa as coisas. Inclusive coisas de vendas consultivas. O que funciona, o que não funciona, né? A hora de você fazer determinada coisa. Tal. Eu tive até uma reunião agora há pouco de apresentação de projeto e de proposta e projeto, né? Porque é Venda, uma né? outra... Venda, tá vendendo. Tá vendendo, né? O negócio é vender. Fechou? Porque, Fechou o contrato? então, tem reunião, eles têm reunião amanhã, esse presidente dessa empresa tem reunião amanhã com o conselho e o conselho tem meia hora de reunião, o presidente comprou a ideia e ele vai passar para o conselho, né? Aí fica até uma coisa de venda consultiva já para falar, porque é um ponto muito importante. Manda a proposta ou não manda a proposta? É sempre uma dúvida da galera, né? Como é que Isso aí. faz isso? O que você acha? Eu tenho uma opinião, vou falar a minha depois da sua. É assim, ó. O que aconteceu com esta especificamente? Eu apresentei hoje, não tinha mandado ainda, apresentei e aí o cara gostou, tá alinhado, tá ok. Aí amanhã ele vai apresentar. E eu falei, poxa, existe a possibilidade da gente apresentar para o conselho? Ele falou, cara, a gente tem um monte de coisa para falar e eu preciso resumir a tua apresentação. Olha o risco. O risco do cara vender o meu negócio para o conselho. Uhum. Tem uma condição diferente, que é o quê? Eu conheço uma pessoa do conselho, que é a pessoa que me indicou. Uhum. Então, tem uma diferença. E é essa diferença que eu acho que é importante você, além de outras que eu vou falar já, essa é importante tomar cuidado. Porque se você, o cenário que está, o mapa dessa conta, o mapa dessa oportunidade, se você não mapear isso, não dá para falar assim, não mande a apresentação por e-mail. Não dá. Uhum. Né? Só que eu posso falar para vocês, mandar a apresentação por e-mail antes de apresentar, olha, minha empresa tem 8 anos, antes eu trabalhei com outras coisas, mas vou falar só da Itiban. Dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes, que eu mandei a apresentação por e-mail sem apresentar. E eu vou contar para vocês agora a resposta. Quantas dessas eu fechei? 0. É isso Então é mesmo. isso. É Então isso. não funciona. Então é essa a resposta. Eu Agora, concordo com qual você, é Lô. a tua opinião? Eu acho assim, eu também acho que tem todo um mapa, cada empresa é uma, você está vendendo às vezes para o financeiro e você tem que falar com outro cara, e aí tem todo um mapa, né, para você desvendar e descobrir. Mas, de uma maneira geral, você tem que ter pelo menos a oportunidade de explicar, né, para uma pessoa que seja, ou duas, obviamente, que se você puder explicar para todos os departamentos, melhor, a sua chance aumenta e muito. Mas você tem que explicar o que é aquele tópico que você colocou. E tem que fazer sentido a linha de raciocínio, e até você tem que explicar que aquela linha de raciocínio, para ele levar e falar assim, olha, eu sei que não é tão simples assim, você simplesmente projetar isso, então se eu puder ter a oportunidade de falar com um fulano e tal, então tem que ter uma apresentação, né? Eu sou contra. Se o cara fala assim, me manda a proposta, porque eu estou entrando na reunião de conselho e eu vou precisar dela agora, eu não mando. Eu já falei não várias vezes para cliente, correndo risco, mas eu acho que não adianta você não explicar o seu raciocínio na composição, né? Porque a proposta é uma composição, não é um copiar e colar, né? Exatamente. E outra, né? Como a gente usa aí metodologias de vendas consultivas, como por exemplo o Spin Selling, Solution Selling e outras, o que acontece? São metodologias que você tem que fazer perguntas. E durante, né, a gente desenvolveu uma metodologia, não dá tempo da gente falar aqui, mas a gente fala muita coisa sobre isso no Instagram, lá nos vídeos e também no YouTube e tal, e nos nossos cursos abertos também. A gente tem uma divisão de cursos abertos, né? A Itiban, além de atender projetos, também tem cursos abertos e tal, mas eu já fiz, deixa eu só falar para a galera que está assistindo, eu já fiz o curso do Lô, sensacional, super dinâmico, super prático, assim, uma aula, um laboratório, uma aula não, um laboratório de vendas, né, Lô? Super a gente indico. faz muita coisa, a gente faz tudo na prática, não tem... e tem uma novidade agora aí, não sei se eu te falei, Paulo, acho que não, vai ter o nosso programa, nós temos um curso que chama Máquina de Vendas, que é um curso de 2 módulos, e o aluno monta um TCC do seu planejamento comercial. Show. Então, ele é um curso de 3 dias, e um intervalo para construir. Esse curso agora vai virar um programa.
e ele vai ser de 3 meses com uma aula por semana. E vai ser online por conta de pandemia e coronavírus. Então, logo mais vai ter novidade aí também. Legal. Quem não seguia ainda o Luciano, não conhecia, segue ele, que ele posta um monte de coisa relevante e vai com certeza postar sobre esse curso, né, Lu? Sobre esse programa. Tem lá no meu perfil no Insta, no perfil Cientista de Vendas no Instagram, você vai lá na nossa bio, tem o nosso canal no Telegram. No canal também tem muita coisa lá. Independente do momento que você entrar no canal, você acessa todos os conteúdos que tem lá. Então tem podcast, tem vídeo, né? Tem PDFs lá também. Na nossa bio do Instagram também tem. Ô Lu, o que você acha que mudou nesse contexto que a gente está vivendo agora? Você acha o que você acha, principalmente na venda consultiva, que assim, antes era de um jeito, agora é de outro? Uma coisa que mudou na pandemia, algumas mudaram, mas eu vou falar uma que é a necessidade de fazer melhor ou de fazer de verdade a venda consultiva. Porque aquele cara que não sabia fazer, ele quase quebrou. A gente está acompanhando muitos dos nossos clientes, as equipes comerciais dos nossos clientes e tal, e a gente vê que aquele cara que sabia se relacionar, que sabia criar conexão, que ligava para falar oi para o seu cliente, que não ligava só para vender, que ligava para servir, que ligava para ouvir sem querer vender. Esse cara saiu na frente. Aquele que não sabia fazer isso, ele teve que fazer isso aqui e passar a fazer isso. A gente encontrou muito isso. Então, a venda consultiva de verdade. E venda consultiva tem uma baita confusão. Pô, o que é venda consultiva? Muitos acham que venda consultiva é entender do teu produto. Gente, o teu produto é o que menos importa. O que importa é o cliente. O que importa é o problema e a dor do cliente. E o cara acha que ele fazendo uma venda consultiva, abrindo, eu sou especialista no meu produto, falando, meu produto é o melhor, é por isso. Ele nem ouviu o que o cara está falando. Eu tenho um caso que eu conto, é um exemplo bem B2C, mas é um exemplo muito comum. Você pega uma vendedora da Dudalina, que tem a proposta de valor que a sua camisa não amassa, né? E aí vai um cara lá comprar a camisa e o cara é um milionário. E ele foi convidado para fazer uma palestra, o presidente de uma empresa. E aí a vendedora fica defendendo para ele o discurso pronto dela. Que o discurso pronto dela é o quê? Que não amassa, e que não amassa, e que não amassa. Cara, o cara tem 8 empregados em casa. Ele não sabe nem onde está o ferro de passar roupa. Então, venda consultiva é entender do cliente, é entender de pessoas, é entender no B2B entender de negócios. Não adianta eu vender para uma indústria se eu não entender o mercado da indústria. Então eu vou falar abobrinha, eu não vou conseguir cutucar a dor, eu não vou conseguir ser assertivo. Aí é aquela coisa que às vezes você perde. O teu preço não é o mais alto e você perde. Faltou isso, faltou essa conexão. E aí, falando em preço, né? Você sente que agora as pessoas estão mais sensíveis a preço? Ou a gente tem que ainda continuar batendo muito no processo para ter valor? O que você está percebendo com relação a preço? A gente está tendo que negociar melhor? Mais? Melhor não, mais, talvez? Tá diferente, sim. Tá, não tá igual, não. Não adianta ser hipócrita e falar que não é que nem alguns estão falando aí. Não, tá diferente, né? Tá diferente, todo mundo tá com medo, mas, de novo, ó, em B2B, em vendas corporativas, né? Venda de CNPJ para CNPJ, mas lembre-se que atrás do CNPJ tem uma pessoa física, tem um CPF. Então, você mapear tudo. Você tem caras agora que estão aproveitando a pandemia para pedir desconto. Então, é porque o mote da vez é a crise. E aí, você pesca isso. E como que você pesca isso? De 2 formas. Entendendo do negócio do cara. Então, você vai entender do negócio do cara. Você vai saber que ele está blefando ou não. Tem negócio que está vendendo. Tem negócio que está vendendo, está normal. Tem negócio que está melhor. Tem cara que está ganhando mais dinheiro agora. Tem muito Exatamente. cara que está ganhando mais dinheiro agora, né? E aí, você mapeando isso, você não cai nessa. Versus a tua ansiedade. Aí a gente vai bagunçar isso mais ainda e vai falar de funil.
Porque quanto mais vazio, murchinho, murchibento tá o teu funil, mais você amarela numa negociação. Quem tem um, sabe? Quem tem um não tem nenhum. Ah, eu tenho só essa proposta. Meu, eu vou fechar, eu tenho que fechar ela. Agora, Fecha de qualquer jeito. se eu tenho 8 propostas, eu vou brigar, porque se eu perder 4, eu tenho 4 ainda. E aí, qual que eu brigo mais, qual que eu não brigo? Fazer o mapa das contas, fazer essa análise de decisores, de poder, de mercado. Isso é o processo comercial. E a gente vê muita coisa assim, muito ruim a parte, o processo, né? Tanto empresários, porque o empresário, o empreendedor, no final do dia, ele é um vendedor. Então, a gente tem muitos alunos dos nossos cursos que são profissionais liberais, empreendedores, empresários. Por quê? Uma empresa pequena, o empresário vende. Né? Tem 4 sócios, um sócio comercial, junto com mais dois vendedores ali. Então, e no final do dia, cara, ele é um vendedor, né? O tempo inteiro, né? Na verdade, todo mundo é vendedor e o empresário é muito vendedor, né? E o cara... Então, assim, às vezes o empresário ele é vendedor e ele tem até o dom e ele sabe vender o negócio dele e tal, só que ele não consegue montar uma equipe porque ele não tem processo, ele não consegue ter estrategicamente aquilo. É aí que você entra, né, Lu? Então, você entra no montar todo o processo, na profissionalização de um departamento comercial, não é isso? É isso aí. A gente entra tanto no planejamento, como no processo e também nas pessoas. Nas pessoas, quando eu falo pessoas, não é só treinamento. A gente seleciona o time, desenha o perfil, seleciona o time. Às vezes, quando a empresa não tem, né? Pega as pessoas, participa desse onboarding das pessoas, a entrada delas e faz a capacitação. Então, num projeto desse, entra uma meia dúzia de pessoas, entra até psicólogo. No nosso time tem uma psicóloga e ela entra para... Então, a gente trabalha com a psicóloga junto com o especialista em vendas. Por quê? Porque tem a visão de processo, né, que é o chá lá, conhecimento e habilidade, e tem a visão de atitudes e visão comportamental, que é o A do chá, conhecimento, habilidade e atitude. A gente mistura os dois e depois um bom onboarding, uma boa gestão e depois um bom treinamento, né? Porque nada disso pode faltar. E não tem uma prioridade, porque tudo isso é importante, né? Não dá para a gente falar de técnica sem falar de pessoas, não dá, uma coisa tá engrenada com a outra, né? Não tem outra, não é isso tem aí. forma. Tá muito ligado mesmo. A gente vê que tem lugares que tem boas pessoas e processos ruins, o resultado não vem. Tem lugares que tem processo excelente e pessoas ruins, o negócio não vai também. Então tem que ter os dois, não tem jeito. Nem que seja mediano os dois. Aí você Pessoas consegue mais ou resultados menos, médios, né? Aí você consegue resultados médios, mas consegue, né? vai. Aí se tiver no mercado que vende, né, o vendedor é muito assim, né? Se o vendedor estudasse o tanto que o médico, o engenheiro estuda, ele tá milionário. Sem dúvida. Eu falo Porque ele não muito isso estuda, ele também. acha que ele tem uma boa lábia, tem um produto bom, ele pode continuar na maré Fechar dele negócios ali. como ele está fechando, né? Mas agora eu acho que essa pandemia também veio para dar uma chacoalhada nesses caras, né? Os caras, agora eles vão ter que, como você falou, estão tendo que praticar, de fato, a venda consultiva. E a venda consultiva não tem que ter processo, né? Tem que ser mais profissional, você tem que se conectar. Não dá para enganar, né? Na venda consultiva, não é? Não dá. Não tem Não, enganação. você é desmascarado, não tem jeito. Me Né? fala uma coisa para a gente fechar, nosso tempo já está acabando. Tá muito gostoso aqui conversar com você, mas dicas assim finais, Lu, o que você pode falar para quem está nos assistindo, que para vender mais, para aproveitar esse momento da pandemia para investir numa situação, em outra, o que você daria de dicas assim finais? A gente não sabe ainda, depende do mercado, né? Dependendo de cada mercado, você vai ter uma situação. Mas o que acontece? Agora está oficializando que a partir de janeiro vai ter a vacina. Então, o mundo não vai acabar, muito menos o Brasil quebrar. Então, empresário, né? Uma dica para o empresário, uma dica para o vendedor, vai. O empresário, eu não gosto muito de falar dica, porque dica parece tão pequeno, né? Mas assim, um insight, um caminho, alguma coisa assim. O ano que vem vai ser uma aceleração total.
né? Não dá para prever nada, mas vai ser pauleira. Vai ficar realmente quem, né? Essa velha frase, vai separar os homens dos meninos, né? Então, você tem 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quase 5, para poder preparar tudo isso, né? Independente de ter dinheiro ou não ter. Você pode pegar um papel em cima da mesa, se não tiver papel, estiver numa situação tão crítica no nível de não ter papel e caneta, que não acontece, né? Mas você pega um tijolo num terreno baldio e escreve na calçada. Boa! Eu quero um dia contar para a Paula a minha história, que quando eu quebrei minha empresa, né, foi mais ou menos um negócio desse. Não chegou nesse nível, mas e você consegue levantar, você consegue dar a volta por cima. Então, não existe desculpa e mimimi, né? Senta, pega uma folha em branco, escreve faz um mind map, né, aquela bolinha no meio, começa a puxar para os lados e começa a criar e cria um plano para você começar a fazer, né? Por exemplo, esses dias eu fui fazer isso. Eu fui fazer, porque eu faço toda hora. E eu lembrei que eu tinha muita parceria com associações. E comecei a reativar alguns contatos. E começou a virar negócio. Assim, ó. Então, quer dizer, atitude. Não ficar... E o ano que vem você tem que estar pronto. Você esperar o ano que vem. Ah, agora tem a vacina, janeiro. Tomei a vacina, agora eu vou... Você já era, você perdeu 2020. Exato. Então, ação rápida, primeira coisa. Agora para o vendedor. O vendedor estuda, se capacita, lê tudo, lê tudo, business, técnica de vendas. Hoje o Google tem muita coisa, tem que tomar cuidado com coisas tendenciosas, né? Você tem aí, o cara vende uma ferramenta de prospecção. O blog do cara vai estar tendenciando a levar você para aquela ferramenta do cara. Mas tem muita coisa boa, tem a Endeavor, tem o administradores.com, tem um monte de coisa legal. Tem o nosso canal Cientista de Vendas, que fala um monte de coisa. Tem a Paula, tem gente que fala coisa útil. Então estuda, vai para cima. Né? Tem gente que está falando que é bobeira ficar nessas lives, que essas lives tem gente que faz só para vender. O cara até faz para vender, mas ele está te dando alguma informação. Aproveita essa informação, cara, é de graça. Eu ponho live no carro, fico assistindo. Podcasts, tem ótimos podcasts também, né? E você pode fazer várias coisas aí com podcasts. Eu acho que assim, a gente está no momento de se informar e se formar. Eu acho que as lives e vídeos são ótimos canais de informação, muito melhor que você assistir essas desgraças que tem nas TVs, e enfim, né? Não faz o menor sentido. Eu imagino que a galera que está nos assistindo já saiu desse nível total de ver sangue na Rede Globo. E já está, né, nesse nível de estar pelo menos vendo a gente aqui no canal do YouTube, vendo coisas úteis. Isso é informação. Por exemplo, hoje a gente trocou uma ideia, você teve mais informação sobre venda consultiva, isso vai te ajudar. Agora, é um período para você separar informação, você tem que se informar e você tem que se formar. E o se formar é fazer um curso, né? Você tem que fazer um curso, você tem que ter que nem esse programa que você falou que você está lançando online, com começo, meio e fim. Eu tenho meu curso de vendas ali no Instituto Nacional de Vendas. Então, assim, eu acho que é ponderar, né? Informação que vale, que é valiosa, sim, né? As boas, e a formação. Então, não pode perder 2020, né, Lu? Não dá para cancelar esse ano, não, cara. Esse é o ano da preparação total, né? E vai vender, e você vai vender. Você vai conseguir, se você realmente fizer a lição de casa, você vai vender. Tem que mudar mercado, tem que mudar produto, tem que mudar produto, quando eu falo, não é fazer outro produto, é mudar a forma de vender o produto, mudar a proposta de valor, né? Isso. É uma coisa que todo mundo confunde, o que é proposta de valor, tal. É o teu pitch, é o teu discurso, né? Por exemplo, o que faz a Itibam, minha empresa? A empresa não perguntar para mim, o que você faz? Eu tenho uma consultoria de vendas. Não, eu não tenho uma consultoria de vendas. O que você faz? Eu faço projetos de profissionalização de área comercial. Puf! É outra coisa. Então, é a mesma coisa, só que vendendo de outra forma, que já faz toda a diferença, né? Exato, exatamente. Então, fazer diferente, acho que é a mensagem final aí. Legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei tomar esse café aqui nessa sexta-feira à tarde, junto com o Lô. Cheers, Lô! E valeu mais uma vez, sigam ele aí nas redes sociais. Gratidão, meu amigo, obrigada aí pela conversa, pelas contribuições. Valeu, mais sucesso para você. Obrigado, pessoal. Segue a gente lá, Cientista de Vendas, no Instagram. Valeu! Valeu!